Beleza, Jó 6. Então Jó respondeu: Se tão somente puder pesar a minha aflição e pôr na cabeça a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o de areia dos mares. Por isso minhas palavras são tão impetuosas, as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno, os terrores de Deus me assediam. Jurra o jumento selvagem se tiver capim? Muge o boi se tiver forragem? Come-se sem sal uma comida insípida? E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso, esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo. Minha alegria em meio à dor é implacável, de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que meus recursos se foram? Um homem desesperado deve saber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam. Quando o quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca, e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam das suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temá. Olham esperançosos os mercados de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer decepção. Pois agora vocês de nada me valerão. Contemplem minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez pedi a vocês que me dessem alguma coisa? Ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos dos meus inimigos? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensinam-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Como doem minhas palavras verdadeiras. Mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que eu digo e tratam como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Aqui já está falando porque o cara está repreendendo ele, né? Falando que ele fez coisas ruins no capítulo anterior, assim, que ele pecou contra Deus, por isso que ele está sofrendo isso. Ele já está falando, você está vendo alguma coisa disso em mim? Eu pedi ajuda de vocês, alguma coisa assim? Então vocês vêm aqui e ainda me acusam, tipo assim, vocês não olham pra mim, vocês realmente acham que eu tô mentindo quando eu falo que sou justo? Aí é nesse sentido que ele tá falando. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento. Assim me deram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, eu fico pensando, quanto vai demorar para me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de feridas. Minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornaram a ver felicidade. Os que agora me veem nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar. A sua habitação não mais conhecerá. Por isso não me calo na aflição do meu espírito. Desabafarei na amargura da minha alma. Farei as queixas. Na amargura da minha alma farei minhas queixas. Da minha alma, meu Deus. Sou eu o mar, ou o monstro das profundezas, para que me ponha sobre guarda? Quando penso que a minha cama me consolará e que meu leito aliviará minha queixa, mesmo aí me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Que é homem para que lhe deis importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Nunca desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós nem por um instante? Se pequei, que mal te acusei, ó tu que vigias os homens? Por que me tornastes teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procuras, mas eu já não existirei. Então Bildade de Suar respondeu:
Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os teus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que meus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos de nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão? Não lhe falarão? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papino crescer senão no pântano? Sem água crescer o junco? Mal cresce e antes de ser colhido seca-se, mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todos que se esquecem de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que ele se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ela é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim. Entrelaça as raízes em torno de um monte de pedra e procura um lugar entre as rochas. Mas quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e diz: Nunca vi. Este é o fim da sua vida, e do solo brotam outras plantas, pois é o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua boca, e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha, e as tendas dos ímpios não mais existirão. Então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir e saiu ileso? É uma pergunta, né? Quem tentou resistir e saiu ileso? Meu Deus, não vou conseguir. Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha, ele vede e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazes? Deus não refreia sua ira. Até o séquito de Raabes encolheu-se diante dos seus pés. Como então poderia eu discutir com ele? Como achar palavras para ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Mesmo que eu o chamasse, ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria como uma tempestade, e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras. Recorrer à força? Ele é meu poderoso. Ao tribunal? Quem o intimará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai em mãos dos ímpios, ele Quando o país cai em mãos dos ímpios, ele venda os olhos dos seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta, eles vão, sem um vislumbre de alegria. Passam como um barco de papiro, como águias que mergulham sobre presas. Se eu disser, vou esquecer minha queixa, vou mudar meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente, uma vez que já fui considerado culpado. Por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarás num poço de lodo para que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de Deus a vara de Deus para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo. Mas não é esse o caso. E aqui é muito interessante, muito interessante tudo isso que Jó fala. Porque assim, Jó ele falou que Deus ele meio que consegue condenar tanto o ímpio quanto o justo. E isso é meio que, tipo assim, é verdade que Deus ele pode tudo. Então ele pode realmente, acho que tem até na Bíblia, questão dele colocar o justo no caminho reto, assim. Só que a própria Bíblia já fala que Deus ele tem misericórdia do justo, ele não pesa a mão como pesa no ímpio. Então isso é meio que errado, mas dá para entender. Mas Jó, é lógico que ele está falando também por sentimento.
Não tô falando que é certo pecar contra Deus, falar mentiras e tal. Mas é mais no sentido que eu, no lugar dele, falaria coisa até pior. Não sou melhor que ele. Porque ele passou ali. Mas ele tá falando algumas coisas que são meio que, entre aspas, meio bobagem. Porque não é meio bíblico. Mas é como eu falei. E se você perde tudo, tá numa situação onde você perdeu até filho, tudo. Pô, cara, não tem, é difícil, né? É um bagulho complicado. Então você vai soltar coisas, talvez, ali, que não é pra falar. Mas mais uma coisa que a gente tem que lembrar é que nem Jó. Não amaldiçoa Deus. Você tem que saber que ele é justo. Depende de tudo. Mas é um bagulho isso complicado. Então é interessante que ele fala muitas coisas referente a isso. E falar também isso, que ele não consegue discutir com Deus, né? Que Deus, ele faz o que ele quer, quando ele quer. Ele é Deus, ele é justo. E mesmo quando a gente pensa em que é justo, a gente não é justo. Isso é uma verdade. A gente ainda é pecador. Mesmo que a gente passe um dia obedecendo a Bíblia, não se desviando dos caminhos tortuosos, se desviando de tudo, a gente ainda assim é pecador. A gente ainda assim não é perfeito. O mundo já me fala, ah não, vocês são santinhos, é porque não sei o que. Eles não entendem, mas a gente é santo porque está em Jesus. Mas a gente peca como eles. Em todo mundo que está na Terra não existe um ser humano que não peque. Então é inevitável, é o natural, vamos dizer assim. Infelizmente, depois que comemos da maçã lá, fizemos aquela cagada, é natural. E aí no final ele fala, se alguém afastar de minha vara de Deus, para que seu terror não me assustasse. Isso aqui é um mistério que quando a pessoa tá lendo, ela pega. É Jesus. Tipo, essa época aqui de Jó, ele não viu Jesus, né? Então ele fala, ah, se tivesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor mão entre nós dois, alguém se afastasse de minha vara de Deus, para que esse terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. No caso aqui, é o caso, porque Jesus é o alfa e o ômega, ele já veio mesmo antes de vir. É muito doido, mas é lógico que não tem como, na época de Jó não tinha, né? Ele não sabia dessa informação. Então é que é um mistério que o próprio Deus provavelmente meio que mostrou para ele, enquanto ele falava assim, de certa forma, veio do céu. Que é que Jesus é o nosso juiz, é aquele que para, né? A mão de Deus. Isso é a mesma história daquela do lagar, eu acho que é lagar. Onde o cara constrói no lagar uma plantinha, e aí Deus chega e vai cobrar, e a plantinha não tá boa, e ele vai, pum, cortar a plantinha lá e tal, a videira lá, não sei. Aí chega Jesus e fala, calma aí, deixa dar mais tempo, eu vou cuidar mais dela, vai dar tempo. Então, é basicamente isso. Deus é o juiz, porque ele ia cortar aquela planta, exatamente a mesma coisa que a Bíblia fala. Ele vai tirar, ele vai matar ali, e aí Jesus chega e fala, não, calma aí, deixa eu dar mais tempo. Então ele é o cara ali, o árbitro, entre aspas, aquele que pode parar o juízo de Deus, aquele que pegou os nossos pecados, então é forte. Então aqui em Jó 9, no finalzinho, ele fala referente a isso, a Jesus. Por isso que o livro de Jó ele é muito misterioso, ele solta coisas incríveis, e Jó é incrível como ele... Você vê que foi Deus mesmo. Enquanto ele estava passando pela situação, ele fala coisas que não é pecado. Ele realmente fala que Deus é incrível, que ele é justo. Aqui, ó, ele até fala que ó, quem ainda quisesse discutir com ele não conseguiria argumentar nenhuma vez em mil. E aí isso acontece no final do livro, que é exatamente o que ele fala. Que não tem como discutir com Deus. Se você quer falar com ele, você não vai ganhar nunca. Isso é impossível. Isso é lógico. Com o maior conhecimento do mundo, o ser humano mais inteligente, é loucura para Deus esse conhecimento. Então, que a gente possa lembrar disso. Glória a Deus, a história de Jó é incrível.